daqui a pouquinho também tem Dudu, que será apresentado pelo Atlético na Arena MRV. Papo para Giovana Pires, que está lá na Arena. E o Dudu, gente, mudou de time, mas não precisou fazer mudança de casa, né? Segue em Belo Horizonte e certamente vai ser esse um dos assuntos por aí, não é isso, Giovana? Muito boa tarde. Tô animada para ouvir essas histórias do Dudu, viu, ô Lages? Muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. Daqui a pouquinho, a partir de 1h30 da tarde, vai rolar essa apresentação oficial do novo atacante do Atlético, o primeiro reforço contratado para a próxima janela de transferência, que ainda nem está aberta. Tá todo mundo por aqui na expectativa de responder, de ouvir o Dudu pela primeira vez, questionar o jogador. Vamos ver se ele vai falar sobre essa negociação rápida, né, de saída do Cruzeiro e fechamento com o Atlético logo poucos dias depois. A gente também está na expectativa de saber quando é que Dudu começa a treinar com a camisa do Atlético. Ontem ele esteve na Cidade do Galo, participou ali, fez a atividade, na verdade, no departamento médico, exames físicos, mas ainda não começou a treinar com o grupo. Ele, a gente sabe, tem um pouco de tempo ainda para poder estrear com a camisa do Atlético, porque isso só pode acontecer a partir do dia 2 de junho, quando a abertura da janela de transferências acontecer, o Galo vai poder inscrever o jogador, aí sim ele vai estar liberado para estrear. Então, por enquanto, tem se ambientado, né, se adaptado ao novo clube aos poucos. No domingo, ele esteve aqui na Arena, assistiu a vitória de virada do Atlético em cima do Fluminense em um dos camarotes, ao lado do Gabriel Menino e também do Guilherme Arana, que são dois jogadores do Galo que estão no departamento médico. Logo depois dessa vitória, ele desceu até o vestiário, conversou com os jogadores e aí tem se ambientado aos poucos. Estou animada para poder ouvir essas histórias de Dudu, que vai esclarecer tudo pra gente. Giovana, animada também pro fim de semana, que tem clássico, né? Mas antes, o Atlético tem jogo pela Sul-Americana aí na Arena. O que sabemos dessa partida, Giovana? Jogo na próxima quinta-feira, Lages, contra o Caracas da Venezuela, às 9h30 da noite. Jogo aqui na Arena, só que sem a presença do público. Portões fechados, porque o Atlético ainda tem uma punição para cumprir da Conmebol. No ano passado, recebeu 2 jogos de penalidade sem torcida pelo uso de sinalizadores na semifinal contra o River Plate. Depois disso, cumpriu a suspensão em um jogo no Mineirão, tentou a liberação, o efeito suspensivo para essa partida, mas não conseguiu. Então, jogo de quinta-feira com portões fechados. Falando rapidamente sobre o grupo do Atlético, o Galo é o segundo colocado, lembrando que na Sul-Americana só o primeiro colocado se classifica de forma direta para as oitavas de final, então o Atlético precisa cumprir o dever de casa nessa próxima quinta-feira contra o Caracas para poder tentar avançar para a próxima fase de forma mais tranquila e chegar à última rodada com essa chance mais tranquila e quase garantida de avançar para as oitavas. Lages. O Atlético Mineiro, semana também de Copa Sul-Americana contra o Caracas, agora a decisão então em casa, mas é em casa, Nath, e sem torcida, é isso? Bom dia, Bruno. Bom dia, Alfone Esportes. É isso mesmo, é aqui na Arena, mas é sem torcida. O Galo ainda está vivendo aquela punição da Conmebol pelo jogo da Libertadores do ano passado contra o River. Mas para esse jogo, o Galo ainda tem um triunfo que é um certo trauma do Caracas, porque ano passado as duas equipes jogaram aqui pela Libertadores e o Galo goleou por 4-0. Agora esse ano as duas equipes empataram fora. O Galo traz o jogo para BH e precisa vencer, porque esse grupo do Galo ele tá todo embolado. Todas as equipes têm apenas uma vitória. O Cienciano é líder porque tem uma vitória e 3 empates. O Caracas e o Galo disputam a segunda e a terceira colocação atualmente. As duas equipes com 5 pontos, uma vitória e 2 empates cada. E ainda tem o Iquique, que venceu o Galo na última rodada da Sul-Americana. Então ele tem 4 pontos, 3 da vitória contra o Galo e 1 empate. O grupo está todo embolado, o Galo precisa vencer, não vai poder contar com o fator torcida, justamente por causa dessa punição, mas joga em casa e vai ter reforços em relação ao último jogo da Sula. O Hulk e o Lianco estão disponíveis para essa partida, os dois que são titulares absolutos do técnico Cuca, são também 2 xodozinhos da massa atleticana e vão para essa partida. É com você, Bruno. Obrigado, viu, Nath? O Hulk deve ser o xodozão. E o Lianco. E o Lianco a cara de bravo dele. Hein? O Lianco... Prefiro não comentar. É um amigo aqui, meu xodózinho. Chega o Lianco. Na canela direto, do jeito que ele faz ali. Mercado da bola envolvendo o Atlético. Eu estava agora no Jogo Aberto e aí o Alexandre Pretzel, que é do Grupo Bandeirantes, a Rádio Bandeirantes de São Paulo, me chamou e disse: Tchê,
Cristaldo está indo para o Atlético? Eu falei, Thiago, busca aí. Então, e aí a informação que eu tenho é a seguinte, isso de fato é uma coisa que vem do Grêmio, um movimento que vem do Grêmio, pensando na possibilidade de contratação do Matheus Mendes, que nós trouxemos aqui ontem em primeira mão. Que o Grêmio tem interesse na contratação do Matheus Mendes, goleiro de 26 anos, pertence ao Atlético, tem contrato com o América de empréstimo até dezembro de 2025, o vínculo com o Galo se encerra em dezembro do ano que vem, e o Grêmio tem interesse em levá-lo na próxima janela de transferências e estaria disposto a colocar de fato o Cristaldo em uma eventual negociação pela ida do Matheus Mendes lá para o Rio Grande do Sul. O ponto é, de acordo com uma fonte do Atlético, hoje o Atlético não tem interesse na contratação do Cristaldo. Não é um nome que hoje o Atlético teria interesse em contar no elenco do Cuca. Eu honestamente não me lembro do futebol do Cristaldo, cara. É porque é assim mesmo, aparece, desaparece. Meia Vila de criação. Sante a gente consegue falar. Vamos lá. É bom. Meia de criação, destro. Eu acho que Será que é Cristaldo- esse o nome que o Atlético está precisando? Eu acho que não. Cara, eu fico assim, eu entendo que o Atlético tem várias necessidades, mas a principal necessidade para mim, eu não vejo surgir só se o Atlético está trabalhando de forma muito silenciosa para conseguir os volantes que o Atlético precisa. O Atlético não precisa de um volante, o Atlético precisa de volantes no plural. E isso precisa para ontem. O Atlético já precisava estar se movimentando para quando ter a parada, o Atlético já poder, o Cuca, trabalhar com esses atletas para fazer que eles se entrosem com esse time, para quando retornar do Mundial, o Atlético já está utilizando esses personagens para evoluir o time do Atlético. E eu não sei se o Cristaldo seria esse jogador para acrescentar logo de cara no meio-campo do Atlético, Breno. Eu acho que não é aquele jogador que vai ter uma unanimidade, não chegar e falar assim, ó, chegaria para ser titular. Chegar para agregar, sinceramente, o Atlético eu acho que agora precisa do quê? De volante titular. Quem vai chegar para assumir esse meio de campo do Atlético? O Atlético precisa disso. Mas Matheus Fernandes. Mas tá caindo, mas são jogadores, por exemplo, o Cristaldo, ele tá de saída do Grêmio. Então seria um jogador Conveniente pro Grêmio, não pro Atlético. Não, tô dizendo o Conveniente seguinte, pra sabe ele. aquele negócio assim, tá no mercado, traz? Cara, eu sinceramente, nesse ano, nenhum gol, nenhuma assistência. Se pro Grêmio... Você trocaria no Vila Sante? Se pro Grêmio ele não tá servindo... Esse aí é o que o Cuca Mas quer, o Vila né? Sante eu acho que não vai Mas sair você de lá. trocaria no Vila Sante se fosse... Esse sim. Vai o Matheus Mendes, Não, o Vila vem o Sante Vila tem mais Sante. qualidade. Tem mais qualidade. E joga em posição diferente. Eu mandaria mais um jogador ainda do elenco. Ainda mandaria o Bernard. De brinco. Só pensei. Não, e o Filipão, alto, desculpa, você gente. pode ter certeza que o Filipão toparia. O Bernard? Alegria nas pernas. Alegria nas Bernard e o pernas, Matheus irmão. Mendes, em troca do Vila Sante. Agora aqui, reprovaram o Volpe lá, tá legal, hein? Nossa. O Volpe lá já depois tá... que o Santos, Groy valor saiu dele, do Thiago, gol é do de Grêmio. 8 milhões de euros, não é isso? Quem foi que veio aqui e participou conosco lá? O JB Filho. Foi 8 milhões. Ele acho que ele de falou 15, não? 8 de euros. 8 de euros? 8 de euros. 8 de euros. É muito. É muito. É muita grana, muita grana. Mas esse, ok. É um jogador que agrada ao Cuca. Esse agrada ao Cuca acho e bem entraria assim. no time do Atlético. Também acho que ele Agora seria o titular. Cristaldo não. Absoluto. Nem um pouco. E o Matheus Fernandes? Parece que a coisa tá desenrolando, né? Eu não Deve ter acho, reunião não aí pra acho o Matheus Fernandes ruim, mas não acho que ele soluciona um problema que o Atlético está vivendo, que é a questão do também acho. volante. Ele é volante, para mim ele é um jogador razoável, mas ele não soluciona. Falando em Ele Matheus Fernandes, não resolve o problema. você estava dizendo que hoje... É o Matheus Fernandes. Pois é, mas a reunião já é para selar? Não sei se é para selar, mas eu sei que o mesmo empresário dele é do Dudu, né? O grupo, e eles vão reunir lá, depois da apresentação do Dudu, deve ter uma reunião na Arena MRV e eles vão conversar sobre o Matheus Fernandes. Então, eu imagino que É o que eu acabei de a dizer. coisa Não, pode caminhar. Eu acho Só um que jogador, não é o nome que eu gostaria, eu sinceramente. acho que é um jogador que ele pode agregar, mas ele não resolve o problema. Cara, nem um pouco, velho. Ele chegaria para compor elenco. É um jogador que está sendo subutilizado no Bragantino. Eu não posso, de verdade, entender que um jogador que não está sendo bem utilizado no Barcelona, Bragantino pô. vai chegar aqui para ser uma protagonista. olhada O Atlético precisa buscar protagonistas para esse time. O Atlético não tem hoje no seu elenco
atletas nesse perfil. O Atlético tem o Hulk, que já está aqui há muito tempo e carrega esse time nas costas. Gente, o jogo dele contra o Fluminense, você vê que o Hulk continua sendo aquele cara do soldado de um homem... como que é? Exército de um homem só. Engenheiro do Havaí, Engenheiros do Havaí. Exército de um homem só. Difícil exercício de viver em paz. E realmente ela viver nisso. É um Mas o que difícil você quer, exercício de viver em o que paz. você quer e o que o torcedor quer, para o Atlético conseguir esse jogador, tem que colocar a mão no bolso. Porque essa questão só de oportunidade de mercado, o que você falou aí, oportunidade de mercado... Eu estou errado? Não, claro que não. Você está numa péssima fase hoje, hein, Breno? Não estou falando que tá errado, não. Não, tá falando que tá errado. Eu estou falando que tá errado, não. Eu estou falando que o principal ponto que ainda não aconteceu é porque a diretoria tem que entender que ela vai ter que colocar a mão no bolso. Porque esse negócio de só oportunidade de mercado, tem hora que dá certo. Tem, mas tem hora também que não dá. E uma coisa é você arrancar. E uma coisa é você arrancar alguém do banco de reservas do Flamengo, que tem um elenco excelente, pode ser alguém útil no seu time, de fato. Ou do próprio Palmeiras. Caso do Atlético, caso do Cruzeiro. Os dois casos. O Cruzeiro trouxe o Fabrício Bruno, banco no Flamengo, zagueiro titular aqui. O Atlético com o Rony. Mas isso não se estende, por exemplo, pro Red Bull Bragantino, né? Torcida atleticana, informação que eu recebi agora de uma pessoa lá de dentro do Atlético Mineiro, tá dando conta de que o Galo, a diretoria atleticana, tem um interesse na contratação do meio-campista paraguaio Julian Ciso, que joga pelo Brighton da Inglaterra, tem apenas 24 anos, destro, muito bom de bola, joga numa liga muito mais competitiva que a liga do Campeonato Brasileiro, que é a Premier League. Então assim, o Cuca já, analisou, já viu esse jogador, gostou do que viu, e aqui no Galo, a diretoria ali, junto com o treinador, acreditam que esse pode ser o atleta para jogar ao lado do Gustavo Scarpa, para deixar o meio de campo do Galo com muita qualidade. Então assim, amigas e amigos, eu quero saber de vocês se é informação. O que vocês acham? Seria uma boa ver esse jovem paraguaio com a camisa do Atlético, sim ou não? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu conto com o apoio de todos vocês. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até a próxima!